Está começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre os pilares do Tribunal do Júri. O artigo 5º reconhece a instituição do júri com a organização determinada por lei, sendo assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. E para falar sobre os requisitos do Tribunal do Júri, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o promotor Daniel Bernoli, do Tribunal do Júri de Planaltina, no Distrito Federal. Também vamos conversar com a advogada Cristina Tubino, especialista em Direito Penal e conselheira da OAB do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Obrigada. Promotor, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente quais são os crimes julgados pelo Tribunal do Júri. Olha, a Constituição Federal ela prevê para o julgamento no Tribunal do Júri os crimes dolosos contra a vida, né? Que até hoje, isso pode mudar, mas até hoje são basicamente 4. É o homicídio doloso, quando há a intenção de matar, a instigação ao suicídio, um crime mais raro, o infanticídio, que é quando uma mãe acaba de parir o neném e o mata por questões psicológicas, também é relativamente raro, e o aborto, que é um tema sempre polêmico. Doutora Cristina, e a senhora acha que esse rol previsto pela legislação deve ser aumentado, deve mudar? Bom, nós temos agora o anteprojeto do Código Penal, que se encontra numa comissão especial lá no Senado Federal, né? E que ele não tem uma previsão de majoração desse rol de crimes, né? O legislador, quando ele estabelece o rol de crimes, ele está prevendo bens jurídicos a serem protegidos, né? E a gente sabe que esses crimes dolosos contra a vida são aqueles de maior gravidade, né, que causam maior comoção. Mas eu acredito que se houver algum tipo de alteração, vai ser de alteração mínima dentro desses mesmos crimes já previstos ali. E 2014 é um ano que vai ficar marcado na história do Tribunal do Júri. O Conselho Nacional de Justiça e os 27 tribunais se mobilizaram para acelerar o julgamento de homicídios dolosos e processos de réus presos durante a primeira Semana Nacional do Tribunal do Júri. O objetivo é que o evento seja repetido anualmente. Há casos emblemáticos, como o julgamento de 10 policiais militares acusados pela morte de 111 presos em 1992 no Complexo Penitenciário do Carandiru, em São Paulo, e ainda processos mais antigos, como o de um acusado de duplo homicídio há 28 anos no interior de Mato Grosso. São processos como estes que vieram aos tribunais na Semana Nacional do Júri, concebida pelo Comitê Gestor de Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, ENASP. A iniciativa priorizou julgamentos de crimes dolosos, aqueles praticados intencionalmente contra a vida de alguém e que há anos aguardam uma solução. A meta de persecução penal da ENASP abrange 57.791 ações penais de crimes com denúncias recebidas até dezembro de 2009. Desse total, 7.306 já foram julgadas. A expectativa é que as 50 mil restantes passem por julgamento até outubro deste ano. A mobilização do Conselho Nacional de Justiça e dos Tribunais de Justiça prioriza ações penais semelhantes. No Distrito Federal, 67 processos foram levados a júri popular. 59 deles foram julgados. Traduz um resultado que eu não tenho dúvida que cumpriremos a meta proposta até outubro desse ano. A previsão era de julgamento de 67 plenários. É um procedimento bastante complexo que envolve várias pessoas, intimação de testemunhas, intimação de réus, e a realização de 59 julgamentos numa previsão inicial de 67 é um resultado que superou as expectativas. O resultado da Semana Nacional do Júri em todo o país atingiu as expectativas. O balanço é muito positivo, né? Houve realmente uma sensibilização de todo o país e também uma sensibilização da comunidade, né? A sensibilização de todos de que esses crimes violentos precisam ser julgados, precisam ser decididos, né? E que por muitas vezes essa violência que levou ao julgamento era desnecessária. Doutora Cristina, qual a importância de iniciativas como essa para acelerar julgamentos no Tribunal do Júri?
Olha, eu acho que há vários aspectos de extrema relevância. Primeiro, para que esse acúmulo de processos ele se encerre. Uma coisa curiosa que a gente tem que falar é que numa reforma já que houve em 2008, dentro do Código de Processo Penal, houve uma mudança porque não se poderia, por exemplo, antigamente, fazer um plenário do júri sem que o acusado estivesse lá presente. Hoje, esses plenários podem ser feitos, então ficava muito processo parado e hoje já não fica mais. E fora isso, além de evitar prescrições, além de evitar esse acúmulo de processos, também é muito importante porque tira essa sensação de impunidade que a sociedade tanto tem com esses crimes que são crimes de gravidade mesmo, né? Promotor, o senhor participou ativamente da Semana Nacional do Júri. Como é que foi essa mobilização? É verdade, nós tivemos aqui no Distrito Federal à frente, né, por parte do Ministério Público, nessa meta da ENASP, nessa semana que foi tão importante e tão exitosa, como colocou o doutor João Marcos aqui na reportagem. É fundamental isso, no país inteiro nós tivemos uma mobilização de todos os colegas que não eram da área, que vieram para garantir um quórum maior, para que nós pudéssemos aí fazer, de fato, um esforço para que a sociedade ela possa ter a certeza de que nós estamos atuando, né? O CNJ, o CNMP, todos esses que compõem a ENASP, têm essa preocupação de mostrar resultado, principalmente no crime de homicídio, que hoje aflige tantas famílias. Então, a nossa demanda é essa, é de tentar agilizar esse processo e dar uma resposta. Às vezes não é a resposta que a família espera, mas a gente busca uma resposta justa. Agora, doutora Cristina, a gente já falou aqui dos pilares do Tribunal do Júri, mas eu gostaria de explicar um pouquinho mais cada um deles. Vamos começar pela plenitude de defesa? Claro. A plenitude de defesa, na verdade, ela diz respeito à possibilidade que se dá àquele que está sendo acusado, né, de se utilizar de todos aqueles meios permitidos em lei, né, para poder se defender, para poder contradizer as acusações que estão sendo feitas. E também para o próprio órgão acusador, né, quando ele traz as informações, as alegações, de esse réu poder se defender. Defender-se pessoalmente, que é o que a gente fala da autodefesa, mas também se defender por meio de um defensor habilitado, um advogado, que é, então, a defesa que a gente chama de defesa técnica. E o que pode caracterizar que não houve a ampla defesa como determina a lei? Teve um caso que o STJ anulou o julgamento porque a defesa durou apenas 4 minutos. Sim. Isso aí já não pode, né? Na verdade, um dos aspectos dessa plenitude de defesa também diz respeito à possibilidade que o juiz tem de, verificando que o réu não está sendo defendido, declará-lo indefeso. Ele encerra aquele júri, ou então posteriormente também, num julgamento de tribunal superior, para que ele possa efetivamente ter a sua defesa. Qualquer desobediência a alguma fórmula prevista em lei pode gerar anulação do júri. Nesse caso, o réu foi declarado indefeso porque o advogado não abordou nenhuma das teses possíveis e não trabalhou com o processo. Promotor, em relação ao sigilo das votações, o que pode acontecer se uma informação vazar, se o jurado conversar com outro jurado, por exemplo? Essa é uma preocupação que nós temos, né, durante o julgamento da sessão do Tribunal do Júri. Geralmente acompanha essa votação e durante todo esse plenário acompanham 2 oficiais de justiça que vão certificar que esses jurados não conversaram sobre os assuntos do processo durante todo o julgamento. Então, às vezes, um julgamento dura o dia inteiro e é preciso ter essa atenção. Qualquer deslize pode causar a nulidade desse ato. E se o juiz identificar isso de imediato, ele dissolve o que a gente chama de dissolução do conselho, ou seja, os trabalhos são encerrados e vai ser marcado um novo júri. Então, o prejuízo é muito grande, né? É chamado o princípio da incomunicabilidade, né? Os jurados não podem se comunicar. Evidentemente que eles podem falar sobre o jogo de futebol de ontem, sobre o churrasco que vão fazer no fim do mês, mas sobre os fatos do processo, eles não podem conversar entre si. Tem sempre alguém vigiando? Tem 2 ali, cães de guarda. E é preciso unanimidade para se chegar a um veredito? Não necessariamente. Aliás, é melhor que não saibamos que houve unanimidade, né? Para isso, hoje, os juízes têm a cautela de abrir até o 4º voto. São 7 jurados, até o 4º voto no mesmo sentido, porque ele já tem a resposta definitiva e não precisa abrir, por exemplo, e dizer que foi 7-0, ou seja, saberemos como cada um votou, né? Agora, curioso que antigamente, por exemplo, na época que tínhamos a pena de morte, para ser definida e declarada a pena de morte, era necessária a unanimidade dos jurados. Doutora Cristina, a decisão do júri é soberana. Mas e se uma das partes não concordar com a decisão? Pode recorrer? Pode recorrer.
Na verdade, o Código de Processo Penal, ele tem um artigo, é o artigo 593, inciso 3º, que ele fala das hipóteses em que se é possível apelar das decisões do Conselho de Sentença, né? Essas hipóteses, elas são várias e algumas delas, quando não dizem respeito a falhas ou erros na decisão dos jurados, o tribunal pode, então, reformar essa decisão para adequar a decisão dos jurados. Se houver algum problema quanto à decisão dos jurados, aí, então, faz-se um novo julgamento, exatamente pela soberania do júri. Promotora, quem é que define quanto tempo o réu vai cumprir de pena se ele for condenado? Essa decisão não cabe aos jurados. Aos jurados vai caber dizer se ele deve ser absolvido ou condenado e em que grau será essa condenação, se por um homicídio qualificado ou por um privilégio, não é? Então, essa parte é a parte cabida aos jurados, cabível aos jurados. Agora, quem define a pena efetivamente no caso de condenação é o juiz presidente, né? Então, ao final, quando se recebe, então, o veredito, né, do latim veredictum, dizer a verdade, né, os jurados dizem a verdade, então o juiz se recolhe, faz a sua sentença e traz, então, a pena que será submetido o acusado. Doutora Cristina, e o que pode levar à anulação de um julgamento? A gente já falou aqui se não houver a ampla defesa, que é uma das causas. Mas além dessa? Além dessa, a lei ela fala, por exemplo, de uma nulidade, que seria uma desobediência de alguma dessas fórmulas que a gente tem, porque nós temos um procedimento a ser seguido. Pode ser uma decisão dos jurados contrária à prova dos autos, né? Pode ser que haja uma decisão do juiz que tenha gerado uma pena equivocada, uma pena injusta, ou que ele, juiz, presidente, tenha decidido contrariamente à decisão dos jurados, né, que são os juízes da causa. Então, qualquer desobediência a essas fórmulas pode gerar alguma reforma ou a anulação desse júri. E no caso de anulação, é convocado um novo júri? Nas hipóteses de anulação, que seriam no caso da ocorrência de uma nulidade, que a gente fala posterior à pronúncia, que é a decisão do juiz presidente que decide que vai haver um júri, né? Ou quando a decisão do jurado for contrária à prova dos autos, aí nós temos um novo júri, né? Nesse caso, vai haver um novo conselho de sentença e com novos jurados. Os jurados que participaram do julgamento anterior não podem participar desse novo julgamento. Bom, e nós vamos falar mais sobre o corpo de jurados no próximo bloco. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são a advogada Cristina Tubino, especialista em direito penal, e o promotor Daniel Bernoli, do Tribunal do Júri de Planaltina, no Distrito Federal. Eles conversam conosco sobre os pilares do Tribunal do Júri. E o Código de Processo Penal determina situações em que o juiz encaminha o processo para ser julgado por 7 cidadãos comuns. Pela lei, o juiz deve pronunciar o acusado se estiver convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Caso contrário, o juiz fundamentadamente deve impronunciar o acusado. Mas enquanto não houver a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se surgir outra prova. Promotor, o que caracteriza essa materialidade do fato? A materialidade do fato nós vamos buscá-la nos laudos, vamos buscar no que a gente chama de corpo de delito, né? O cadáver, marcas no local, marcas de sangue, o atendimento no hospital, tudo isso é uma forma de demonstrar que aquele crime aconteceu. Existem outros fatos também que podem ajudar no convencimento do juiz? Sim. Às vezes há situações em que o juiz não vai ter um cadáver, por exemplo, mas há elementos que demonstram que houve um homicídio. Então, em razão dessas questões, é possível que ele encaminhe esse processo para ser julgado pelo Tribunal Popular. Doutora Cristina, e o que pode levar um juiz a desclassificar ou absolver o réu? O que a gente tem que diferenciar primeiro é que existe uma primeira fase no júri, né, que são essas informações da pronúncia, da impronúncia e da desclassificação e da chamada absolvição sumária, né? A pronúncia significa que aí sim nós teremos um plenário e nós teremos os jurados, eles só aparecem lá no finalzinho. Nós temos também a possibilidade da desclassificação, que é quando o juiz, ele entende, está no artigo 419, ele entende que aquele crime cometido não foi um crime doloso contra a vida.
Se não é um crime doloso contra a vida, a competência de julgamento sai do juiz, sai do tribunal do júri e vai para uma vara criminal comum ou para um juizado especial criminal, dependendo do tipo de crime que nós tivermos. A absolvição sumária ela é um pouco diferente da impronúncia que foi mostrado no artigo 414, porque na impronúncia você não tem elementos naquele processo para que ele siga. Na absolvição sumária, o juiz ele tem a convicção, por exemplo, de que o crime não aconteceu, de que o fato não foi um crime, ou, por exemplo, de que o acusado não foi o autor do fato, foi uma outra pessoa, ou mesmo que tenha havido o que a gente chama de causa excludente de ilicitude, por exemplo, uma legítima defesa. Então, nessas hipóteses, aí ele já encerra o processo ali mesmo, absolvendo sumariamente aquele acusado. Aí não existe nem julgamento, não é convocado corpo de jurados, nada? No caso da absolvição sumária, ele se encerra, a gente diz que é uma decisão de mérito, né? Na desclassificação para um outro crime, vai para um outro juiz, para ele poder analisar. E na impronúncia, né, como a gente viu, o processo ele fica paralisado. Se enquanto não houver a prescrição surgirem novos elementos, esse processo pode ser retomado. Pois é, promotor, eu queria falar justamente sobre isso. Que tipo de nova prova tem que surgir para dar origem a uma nova denúncia ou queixa? São as chamadas provas novas, né? Então você avalia que nós tivemos ali um trabalho, foi tentado demonstrar que havia condição daquele processo ir ao tribunal do júri, e o juiz diz, não, olha, não tem elementos mínimos aqui para a gente fazer isso. Quando termina, então, esse processo, alguém, por acaso, por hipótese, que presenciou esse crime, fica indignado com essa situação e fala, não, eu vou falar, eu vi o crime, e ele vai e depõe, ou pode procurar o Ministério Público, ou até o delegado que fez a investigação, e essa informação nova, esse fato novo surge, e aí ele permite, então, que nós reabramos esse caso, né, para que novamente possa ser feito um novo processo, vão ser ouvidas novamente testemunhas, para que o juiz avalie no final se é caso ou não de mandar para o Conselho de Sentença julgar. Bom, e como a população vê o papel do Tribunal do Júri? A equipe do artigo 5º foi conferir as opiniões. Se você está pedindo para a Justiça fazer o papel dela para a sociedade, então a sociedade também deveria fazer parte disso, né? Pessoas comuns fazendo... acho que não, porque elas não têm muita noção do que estão fazendo. Seria mais justo um juiz julgar. Dependendo do caso, acho que seria justo que as pessoas pudessem opinar. E aí teria que ser um grupo selecionado de pessoas de diversos tipos de pessoas, né? De idade, de classe social. Acredito que se a pessoa não entende daquele caso, não entende do assunto, ela não pode participar desse tipo de processo. A opinião da população em si, mesmo que não tenha nenhum conhecimento técnico, é importante. Você tem capacidade de discernimento para isso, é maior de idade, você tem pelo menos um estudo que seja efetivo, você tem a chance de fazer parte de um júri, sim. Doutora Cristina, como disse o entrevistado, quais são os critérios para a pessoa ser convocada para participar de um júri? Na verdade, a legislação ela faz 2 critérios principais hoje, né? Que seja maior de 18 anos e seja idôneo moralmente. Né? Inclusive, até a pessoa, se voluntariamente, se tiver o desejo de participar no tribunal do júri, ela pode se dirigir ao cartório e se inscrever, né? Mas, basicamente, esses são os 2 critérios que a gente tem hoje. Promotor, e como é que funciona? Como é que é feita essa convocação? Existe em toda a comarca uma lista anual, né? Então você imagine uma urna grande com diversos nomes de pessoas que se inscreveram, de associações que encaminharam seus associados, os nomes dos associados. Às vezes o juiz chega a pedir ao TRE uma lista de cidadãos, né, para poder participar, para que a gente possa ter o máximo de pessoas, como disse ali uma entrevistada, de pessoas de classes sociais diferentes, né, de todas as cores, para que nós tenhamos a diversidade para ter essa votação. Essa lista anual, ela surgida é encaminhada às partes, aos defensores, ao Ministério Público. Nós avaliamos tudo isso para ver se há essa idoneidade moral que falou a doutora Cristina. E depois, mês a mês, é feito um sorteio de um número X de jurados, e aqueles jurados, sim, participarão no curso daquele mês de todos os julgamentos que acontecerão, né? Aqui no Distrito Federal é mês a mês, em alguns lugares de 15 em 15 dias, a gente chama de sessão periódica, né? A lei que chama dessa forma. E aí, dentro daquele dia, a gente escolhe, a defesa tem como recusar até 3 jurados escolhidos, e o Ministério Público também pode recusar 3. E assim, quando escolhermos 7 jurados, teremos ali o Conselho de Sentença, são os juízes daquele caso. E o que leva a recusar um jurado?
Bom, qual é o critério que vocês utilizam? Eu acho que depende muito do tipo de processo, do que está sendo julgado. A causa, o processo, ele tem que ser analisado especificamente, né? Então tem que ver qual é a matéria, qual é o tipo de crime, quais foram as circunstâncias, quem é o autor, quem é a vítima, e isso aí leva a uma consideração, uma análise técnica, tanto do promotor de justiça quanto do advogado, do defensor, para decidir se vai ou não escolher aquele jurado, muitas vezes dentre aqueles 3 que ele pode imotivadamente recusar, como diz o doutor Daniel. Promotor, existe também um critério subjetivo? Vocês olham para ver se a pessoa simpatiza ou não com aquela causa? Eu acredito que o critério único que existe é o subjetivo, né? Às vezes é melhor ter uma mulher do que um homem, e isso tudo do campo do ponto de vista subjetivo, porque no fim das contas você pode perguntar aquelas pessoas e elas votariam contra ou a favor, nós nunca vamos saber disso. É uma aposta que se faz, né? É uma aposta que se faz. A previsão, inclusive, é um dos exercícios da plenitude de defesa, né? Que o réu possa escolher os seus juízes. Então, a escolha de 3 recusas por parte do acusado é uma previsão também que a gente já conversou, da plenitude de defesa. Que é feita, no caso, pelo advogado. Sim. E o que pode causar a impossibilidade de um jurado que foi convocado ali participar do júri? Olha, a legislação, ela vê algumas hipóteses de impedimento, né? Por exemplo, marido e mulher não podem participar do mesmo conselho de sentença, tios e sobrinhos, ascendentes e descendentes, madrasta, padrasto, enteado, né? Essas pessoas. E também existem outros casos, por exemplo, quem já tenha participado de um julgamento anterior daquele mesmo réu, caso ele venha para um novo júri. Por exemplo, quem tenha participado de um julgamento de um partícipe, por exemplo, um crime que tenha sido cometido por 2 réus e os 2 sejam julgados em sessões diferentes. Quem já participou do julgamento de um não pode participar do julgamento do outro. Alguém que já tenha publicamente se manifestado, dado a sua opinião a respeito daquele caso, por exemplo. Então, são hipóteses que a lei prevê desse impedimento de jurado participar. Doutor Daniel, agora a pessoa pode ser convocada e se recusar ou simplesmente não aparecer no dia do julgamento? Não, isso inclusive pode gerar uma multa, né? Uma multa que será liquidada pela Fazenda Pública, né? E não é baixa multa, não. É uma multa relativamente alta. Mas se a pessoa tiver motivos, né, a lei também ela prevê isenções, né, do jurado. Então, ela pode apresentar ao juiz os motivos pelos quais ela não pode participar do tribunal do júri. Por exemplo, olha, eu sou doente cardíaca e eu acho que isso pode, em determinados momentos, é bem pesado, então pode ser que eu não dê conta. Então o juiz ele tem hoje essa possibilidade de dispensar um jurado pelo resto do mês, ou às vezes, por exemplo, é um mês de férias, eu vou viajar com a minha família, já as passagens estavam compradas. Então, vou te dispensar os 2 dias que necessitaríamos de você aqui. Então, há essa possibilidade, né, essa mobilidade para o juiz, que isso também é para nós trazermos o povo para vir nos ajudar na nossa função, né? Quanto mais rígidos nós formos, pior vai ser para trazer as pessoas para o nosso lado. Bom, para encerrar, eu gostaria de saber de vocês se o julgamento feito por pessoas comuns, pessoas do povo, é justo e se o modelo do Tribunal do Júri é atualizado ou precisa de mudanças. Doutora Cristina. Acho que o espírito do Tribunal do Júri ele é muito interessante, de que uma pessoa possa ser julgada pelos seus semelhantes, principalmente quanto aos crimes que ele trata, né? Essa é uma discussão doutrinária, filosófica que existe, né? De se o jurado é parcial, se o jurado é imparcial, se ele tem conhecimento, se ele não tem conhecimento. Por exemplo, um entrevistado falou que ele tem um conhecimento mínimo, mas não há nenhum problema que um analfabeto participe de um tribunal do júri, né? Mas, em linhas gerais, eu sou favorável ao tribunal do júri. Eu acho que é uma instituição que, levada com seriedade, tratada com seriedade, não só pelos jurados, mas pelos sujeitos do processo, ele traz um benefício muito grande para a sociedade também poder, de perto, estar vendo e estar atuando junto com os promotores, os juízes e os advogados, enfim. E para o senhor, promotor? Eu concordo com a doutora Cristina. Eu, como promotor do júri, não podia pensar diferente, não é verdade? Você avalia que nós, em outubro, iremos escolher presidentes, governadores, deputados, ou seja, os líderes dos poderes, né, legislativo e executivo. E o Poder Judiciário, ninguém escolhe líder. Quer dizer, quem quiser ser juiz vai fazer concurso público, vai fazer um curso de direito, não tem isso. E a forma democrática desse poder é o Tribunal do Júri, né? Então, as pessoas virem participar do Tribunal do Júri é a maior prova democrática no Poder Judiciário, né? A discussão é interminável, como a doutora Cristina já colocou aqui, há quem concorde, há quem discorde,
Mas a beleza do justo, né, perto do jurídico, é que move o tribunal do júri. Bom, com essas constatações, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Cristina, promotor Daniel, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e agradeço ainda ao Vinícius Vieira, estudante de Direito de Goiânia, que sugeriu o tema abordado hoje pelo Artigo 5º. Se você também quiser contribuir com suas sugestões para o nosso programa, basta enviar para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!